noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui em mais uma noite, em mais um dia, onde estamos buscando a presença do Senhor, onde estamos buscando da parte do Senhor algo que venha nutrir o nosso espírito, que venha suprir as nossas necessidades. E que bom que estamos aqui. Vamos aguardar, estão aí entrando algumas pessoas. E se você pode, compartilha essa live com mulheres que vão receber nessa noite o transbordar de Deus sobre as suas vidas. Amém? Amém, aleluia. Essa noite o Senhor, Ele vai falar muito ao teu coração. Ele vai fluir, Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Estamos debaixo de uma atmosfera do fluir de Deus. Estamos debaixo de uma necessidade extrema de receber coisas novas da parte de Deus. E eu sei que aqui tem mulheres sedentas, mulheres que amam a presença de Deus, mulheres que não querem a presença simplesmente para ficar só em nós, mas para que essa presença alcance outras vidas. E eu quero te dizer que nessa noite, aí da sua casa, você pode alcançar a vida de outras mulheres, sabia? Aí simplesmente você lançando um aviãozinho e levando a palavra de Deus ao alcance de alguma amiga, de alguém que quer e que vai receber a porção do Senhor. Amém? Sejam bem-vindas à nossa live Transbordar. Estamos aqui no nosso pré-congresso, na nossa preparação. Estamos numa atmosfera de muita expectativa mesmo em Deus. E eu quero agora orar um pouco, adorar um pouco ao Senhor. Nós procuramos a presença de Deus em tantas coisas. Em tantas coisas nós procuramos o Senhor, mas Ele habita em nós. Ele quer habitar em nossas vidas. Ele quer não só habitar, mas Ele quer fluir. Porque do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada pela tua presença em nossas vidas. Obrigada porque o teu Espírito Santo é aquele que opera em nós o querer e o efetuar. E que tu tenhas liberdade, Espírito Santo, para estar conosco nessa noite, para fluir sobre nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos receber nessa noite alguém muito especial, a pastora Cristine Rolingadeia, Cristine Laiane. Vê se pode, quase atrapalhava o nome de Cris, mas nós vamos convidá-la. Cris já está aqui conosco. Amém, Cris? Está aí? Vamos lá. Vamos agora receber Cristine. Amém. Está já aceitando aí. Amém, Cristine. Amém. Amém. Ali. Vira a câmera, Cris. Aí. Aí, estamos juntas aqui nessa noite. Que alegria de estarmos juntas com o Senhor, juntas com o nosso Pai, com aquele que nos escolheu, que nos separou para fluirmos na presença dele. Amém? Eu sei e creio que muitas mulheres serão abençoadas pelo Senhor nessa noite, abençoadas com aquilo que o Espírito vai ministrar aos nossos corações. E é isso aí. Faltam quantos dias para o nosso congresso? 3 dias. Estou certa? 3 dias. Está já chegando o Transbordar, a segunda edição do Congresso Transbordar. E nessa semana todinha eu estarei aqui junto com amigas, com parceiras de ministério. E ontem eu pedi ao Senhor uma palavra. Ontem Sheila Estrela esteve conosco. E eu pedi ao Senhor uma palavra, assim, um pouquinho antes de começar a nossa live. E hoje eu falei, meu Deus, hoje eu vou estar com aquela amiga que tem aquilo que eu não tenho, mas sempre quer me dar. E com aquela que também tem aquilo que você não tem, Cris, para derramar sobre a tua vida. Então, que bom estar aqui com alguém que eu sei que sempre tem para transbordar na minha vida. Então, isso é unidade de fé. É a gente sempre transbordar daquilo que a gente tem na vida de outros. Então, nós sempre temos o que dar. E nós precisamos ter disponibilidade para derramar sobre a vida das pessoas aquilo que nós temos. E eu queria só ler um versículo, 2 versículos, que está em Romanos 15.
no versículo 5 e 6. Não, 6 e 7. 5. Ora, a Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordentemente e uma só voz glorifique ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que com unidade, com uma só voz, nós venhamos nessa noite glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Amém? Seja livre para nos abençoar, seja livre para liberar sobre nós aquilo que o Senhor quer falar conosco, mulheres que transbordam. Amém? Amém. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Com Samara, pastora Samara. Eu falei tanto para ela começar as lives, porque eu sabia que quando ela começasse, algo de Deus iria transbordar sobre nós. E, de fato, isso tem acontecido. Deus tem transbordado através dela e tem alcançado as nossas vidas, a minha vida e a sua vida que está aí, agora nos assistindo. E eu queria começar, eu trouxe um breve texto para compartilhar com vocês de algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses, o Senhor tem reafirmado essa palavra. E aí eu quis muito derramar, transbordar sobre vocês, porque eu entendo que também é uma revelação e vai nos ajudar a transbordar em Deus, né, no propósito que Ele tem para nós. E eu queria começar dizendo que esse congresso, ele está sendo semeado em oração, em jejum, e vocês não podem perder, gente, vocês que estão aí agora logando na live. Vocês, se não conseguiram ainda comprar pulseira, corre, chama ela no privado, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer. Uma palavra que Deus me deu foi que Ele está mudando a nossa autoimagem para reafirmar em nós a identidade de filha. Então, talvez hoje você que está aí nos assistindo, nos vendo, pense que você não tem o que transbordar. Talvez você se sinta vazia ao ponto de achar que não tem como transbordar. Mas o Senhor, na noite de hoje, Ele vai te fazer enxergar a sua própria vida com outros olhos. E aí Ele vai mudar a sua autoimagem, a imagem que você tem de você mesma, para que a partir daí Ele possa reafirmar a identidade que você já tem nele, o DNA que você já tem nele, que é o DNA de filha amada do Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de 2 Samuel 9. E para trazer essa palavra, eu queria antes falar um pouquinho sobre Atos, capítulo 1 e capítulo 2. Atos eu não vou ler todo, mas eu queria que você ficasse muito atenta, porque quando a gente chegar em 2 Samuel, a gente vai precisar lembrar daquilo que o Senhor tem como ordenança em Atos 1. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias com os seus discípulos. Ele passou 40 dias ensinando os seus discípulos, estando ao redor da mesa com seus discípulos, orientando como deveria ser a vida de cada um deles. Porque, passados 40 dias, ele iria ascender aos céus. Então, no texto de Atos, capítulo 1, ele traz uma grande revelação, logo no versículo 4. Enquanto ele estava sentado com seus discípulos, ele disse: ficai em Jerusalém. E eu queria que você gravasse muito forte hoje no seu coração essa expressão: ficai em Jerusalém. Quando nós olhamos, às vezes a gente pensa, mas Jerusalém é um lugar muito bom, é a cidade do grande rei, é um lugar maravilhoso. Mas o contexto onde Jesus falou, ficar em Jerusalém, não era um contexto de facilidade. Não era um contexto nem mesmo de paz, porque os soldados romanos estavam todos de prontidão, procurando saber aonde Jesus estava. Afinal de contas, um homem morreu e ressuscitou. Então, naquele momento onde Jesus diz isso, Jerusalém era um cenário de guerra. Jerusalém era um cenário de perseguição. Era talvez um cenário de angústia, de preocupações. E talvez seja assim que você se veja na sua vida hoje. Você se veja em uma condição
em um lugar, em um trabalho, em uma realidade familiar, onde a sua vontade seja fugir. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: fique em Jerusalém. Mesmo que o lugar onde você esteja seja um lugar que esteja trazendo inquietações no seu coração, não saia até que você receba um direcionamento da parte do Senhor. O Senhor, ele foi muito claro quando ele disse no versículo 4 do capítulo 1 de Atos: não saia de Jerusalém. Mas ele não falou isso para sempre. Ele disse até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Isso nos faz pensar que esse ambiente de agonia, de angústia, de tristeza não é para sempre. Porque vai chegar um momento onde o Senhor vai dizer até que, né? Até que, fique onde você está, continue onde você está, até que eu te revista de poder, de capacitação, de unção, de graça, para que você possa romper, dando um novo passo. E por que a gente falou de Jerusalém? Porque quando a gente chega em 2 Samuel 9, nós vamos ver a história de um homem aleijado das suas pernas, que estava em Jerusalém, que nasceu em Jerusalém, mas por causa da sua enfermidade, do seu problema, da sua condição, saiu do lugar que ele deveria estar. Ele saiu de Jerusalém. E esse homem, ele se chama Mefibosete. E a história de 2 Samuel vai contar que quando Mefibosete tinha 5 anos, ele sofreu um acidente. Mefibosete era filho de Jonatas e era neto de Saul. E quando Jonatas e Saul morrem, a ama, a babá, a cuidadora de Mefibosete, ela se sente tão apreensiva, ela sente tanto medo de matarem Mefibosete, de ter alguma rebelião contra ele, que ela pega ele nos braços e sai correndo para protegê-lo. Só que nesse percurso, esse menino de 5 anos que estava no colo da sua babá cai. E o impacto da queda provoca a perda dos movimentos das pernas. Então, naquele momento, aquele menino que era sadio, que tinha sangue real correndo nas suas veias, que tinha um propósito, porque o propósito é que ele fosse rei. Havia um propósito para a vida de Mefibosete, que ele assumisse um lugar de liderança. Mas ele, no meio do caminho, foi surpreendido por algo que ele não imaginava. E por estar enfermo, e por estar sem os movimentos da sua perna, a lei mosaica dizia que ele não poderia permanecer em Jerusalém. Ele precisaria ser tirado de Jerusalém para que ele convivesse com pessoas tão doentes quanto ele. E aí eu queria dar uma pausa para a gente pensar. Quantas vezes na vida da gente, as coisas que nos acontecem não são porque nós planejamos, não são porque nós idealizamos, mas nós somos surpreendidos por adversidades do dia a dia, que nos tira muitas vezes de Jerusalém, que nos tira muitas vezes do propósito. Eu queria que você acompanhasse aí comigo, porque esse texto vai nos trazer uma reflexão nessa noite, amém? Amém. 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-lhes a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei então a Ziba. Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel. Ele está em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Respondeu Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. O rei disse: não tenha medo, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa da minha amizade com o seu pai. E então eu vou te devolver todas as terras que pertenciam ao teu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. No entanto, Mefibosete prostrou-se diante dele e disse: quem sou eu para que te preocupes comigo? Eu sou um cão morto.
Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: vou devolver-te tudo o que era do teu avô Saul. Você, seus filhos e seus servos, Ziba, cultivarão a terra para Mefibosete. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete, ele comerá constantemente à minha mesa. Então, o rei mandou que trouxessem Mefibosete de Lodebar para Jerusalém. Amém? Amém. Existia um propósito para a vida de Mefibosete. E por causa das adversidades que o surpreenderam, ele precisou sair do lugar onde ele deveria estar. E ele foi para Lodebar. A expressão Lodebar, na sua essência, traz a ideia de lugar sem pasto, lugar sem orientação, lugar sem pastor. Ele saiu de um lugar de onde ele poderia comer em verdes pastos, onde ele iria herdar o trono, onde ele iria ver se cumprir o propósito, para estar em um lugar que era totalmente contrário àquilo que Deus tinha para ele. E aí nós precisamos pensar em algumas coisas enquanto a gente pensa nesse texto. Primeiro, a ordenança do Senhor é: não saia de Jerusalém, até que. Mas ele foi levado não porque ele quis, e nem mesmo por suas próprias pernas, porque ele estava aleijado. Ele foi levado por uma condição que o surpreendeu. Independente dos motivos pelos quais ele tenha ido para Lodebar, o que me chama a atenção é que ele foi rotulado. Ele não era visto mais como o neto de Saul, como filho de Jonatas, o grande guerreiro. Ele era rotulado pela condição física que ele estava. O nome de Mefibosete deixou de ser Mefibosete para ser o aleijado, para ser o incapaz, para ser aquele que não conseguiria sozinho, que dependeria o tempo todo de alguém. E talvez você, na sua caminhada hoje, se encontre talvez como Mefibosete. Talvez por ter perdido a sua alegria, o seu vigor, sabe, a leveza do seu sorriso. Talvez hoje você esteja sendo vista e lembrada com rótulos. Talvez hoje as condições que te surpreenderam te levaram para um lugar que só te traz angústia, só te traz tristeza. E talvez você esteja como Mefibosete, com uma impressão errada da sua imagem. O rei estava diante de Mefibosete. Gente, isso é muito grande, porque o rei estava no seu palácio e o Espírito Santo lembrou a Davi que ele tinha uma aliança com Jonatas. E o Senhor o lembrou, e por isso ele mandou buscar Mefibosete. Isso também nos faz pensar que o Senhor não se esquece de nós. O tempo havia passado, Mefibosete já era adulto, ele só tinha 5 anos quando ele foi para Lodebar. Talvez dentro do coração dele já não houvesse mais expectativa, já não houvesse sonhos, projetos, mas independente do tempo cronológico, aquilo que Deus tem para nós vai se cumprir. Amém. Porque vai chegar o até que o Espírito Santo vai mover todas as coisas e vai nos arrancar do lugar onde nós não deveríamos estar. E foi isso que aconteceu com ele. Só que quando ele é trazido de Lodebar para a frente do rei, ele tinha tantas coisas para dizer, mulheres e homens, talvez, que estejam nos assistindo. Ele poderia ter dito: obrigada, meu rei, que maravilha, meu rei, que bom que o Senhor lembrou de mim. Mas a primeira frase que ele colocou diante do rei foi: meu Senhor, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu sou um cão. A autoimagem de Mefibosete estava ferida, estava machucada, as suas emoções estavam fragilizadas por causa da dor, por causa do seu dia a dia difícil, por causa do lugar onde ele morava. Ele morava em um lugar onde ele vivia marginalizado. Ele vivia à margem da sociedade, ele vivia separado. Ele não era conhecido pelo seu nome, mas pelo seu problema. E isso o fazia pensar que não havia mais solução. Mas diante dele, o rei libera uma palavra e diz: Mefibosete, eu me lembro da aliança que eu tinha com o seu pai. E é por causa desta aliança que você será restituído. Todos os bens que eram do seu avô, todas as terras serão dadas a você. Olha que coisa gloriosa. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: não importa se você saiu de Jerusalém,
que era o lugar original para você. Não importa que você hoje esteja em Lodebar, o Senhor se lembrou de você e por isso Ele manda te trazer de volta. Ele se lembra de você e Ele te diz, eu vou te trazer de volta para que você transborde. Mas não para que você transborde da sua autoimagem ferida. Ele muda a sua autoimagem e Ele reafirma a sua identidade. Quando Mefibosete diz, eu sou um cão morto, o rei Davi diz a ele, mas você vai comer a minha mesa. Você vai estar no palácio. Você vai estar entre os nobres. Você não vai mais estar esquecido. Existe um propósito para a sua vida. E sabe o que é mais tremendo nisso tudo? E quando Mefibosete senta na mesa do rei, o costume judaico nos mostra que é diferente do nosso costume. Hoje, quando a gente vai comer, a gente faz o quê? A gente lava as mãos. Mas em Israel, o costume é que, ao entrar na casa, sejam lavados os pés. Por quê? Porque a mesa, eles se assentam no chão. E ao dobrar as pernas, os pés ficam próximos da comida. Quando todos sentavam à mesa do rei, e Mefibosete também sentava à mesa do rei, já não era mais aqueles que eram tidos normais e o aleijado Mefibosete. Ele ficava de igual para igual na sua estatura, na sua posição à mesa. A mesa do rei, não havia mais a ideia de que aquele era melhor, aquele era são, aquele era doente. Ele ficava de igual para igual. Isso nos faz pensar que quando nós estamos na mesa do rei, não existe nada que faça com que o rei nos ame mais, ou não tem nada que faça com que o rei nos ame menos. E você quer saber o que é tão forte nesse momento? Quando Mefibosete senta ali ao redor da mesa do rei, a toalha da mesa do rei cobre a vergonha de Mefibosete. Porque a toalha recai sobre as suas pernas aleijadas e as pessoas que sentam ao seu redor não enxergam que ele é aleijado. E muitas vezes nos falta forças e coragem de sentar à mesa do rei, porque nós somos presos por uma dimensão de culpa. Quando nós identificamos que somos pecadoras, que vivemos muitas vezes fora do propósito, muitas vezes a gente tem medo de se sentar à mesa do banquete que o Senhor tem preparado para nós, porque nós achamos que vão haver dedos de nos apontando, nos acusando, mostrando a nossa limitação, mostrando talvez que somos aleijadas. Mas quando Mefibosete senta ali na mesa do rei, a toalha da mesa recai e cobre as suas pernas. Então as pessoas que entram, elas não conseguem visualizar que ele é aleijado. Ali, ele é alguém como qualquer outro. Muitas vezes o inimigo tem roubado de nós o privilégio de estar na presença do rei, na mesa do rei, por causa das culpas que nós carregamos. Humanamente falando, nós somos como uma bucha. Nós somos tendenciosos a somatizar em nós a culpabilidade, né? Nós entendemos sempre, mas a culpa é minha. Não, mas a culpa não é minha, a culpa é do outro. Deus não está nos chamando para um tempo de culpabilidade, Ele está nos chamando para um tempo de reconhecimento, onde a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, onde a gente reconhece a nossa falha, a nossa pequenez, mas quando o Rei nos chama, nós nos aproximamos da mesa, nós nos assentamos à mesa e nós recebemos a honra que o Rei tem para nos dar. Olha o que aconteceu com Mefibosete. Ele estava lá deixado, esquecido, mas o Espírito Santo fez Davi lembrar que havia para ele uma promessa. Havia um legado. Olha, você que está nos ouvindo agora, existe um legado para você. Você não é fruto do acaso. Você não está nessa live por acaso. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que há um lugar na mesa para você. E nessa mesa que você vai se sentar, a tua vergonha, ela vai ser sublimada pelo caimento da toalha do rei. Existe uma unção nova, existe um novo tempo. Deus quer te fazer transbordar com novidade de vida. O Senhor não quer mais que você viva com a sua autoimagem machucada, com a sua autoimagem diminuída, angustiada, opressa, paralisada, atrofiada, por causa das lembranças amargas do passado, por causa das experiências improdutivas que você teve em dias anteriores. Ei, não importa se você caiu na caminhada.
Não importa se há 5 anos atrás, se há 10 anos atrás você amava a Deus e você buscava a Deus e hoje você já não consegue ser como você era. O Senhor está te chamando para um lugar à mesa. E nesse lugar à mesa, não existe aquele que ele ama mais ou aquele que ele ama menos. Existe aquele que foi convocado. E o lugar na mesa, ele é nominal. Quando o Senhor te chama, ele já sabe do teu nome. Ele já sabe que é você que vai se sentar. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estar na presença do Rei, porque nós achamos que não podemos nos aproximar dele porque ele é santo. Sim, ele é santo. E nós somos como um trapo de imundícia. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Mas a santidade do Senhor recai sobre nós. Amém. E nos santifica. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós somos santificados, mais nós somos lavados, mais nós somos redimidos. Não é pela nossa força, não é pelo nosso muito fazer, não é por quem nós somos, não é pelas obras das nossas mãos, mas é porque existe um legado, é porque existe uma promessa, é porque nós fomos chamados para habitar em Jerusalém. Amém. E o dia a dia nos oprime, e o dia a dia nos entristece, e o dia a dia tenta nos tirar do foco. E talvez hoje você se sinta assim, triste, angustiado, talvez você tenha entrado para ouvir uma palavra para dizer, Deus, fala comigo, porque você já tem dias sem dormir. O Senhor quer te fazer transbordar em paz, em graça, em misericórdia. Nós estamos vivendo os últimos dias. E você precisa se fortalecer e se encher da graça do Senhor, que é um favor que você não merece. Mas Ele decidiu estender a você. Talvez hoje você esteja se vendo como um cão morto. Talvez hoje você se veja como um cão sem valor, sabe? Sem ter o que dar, sem ter o que oferecer. Mas o Senhor te diz, Ele tem um lugar à mesa para você. Ele tem um lugar à mesa para você. Amém. Por mais que você se sinta pressionada, por mais que você se sinta com vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, existem momentos que você, ao invés de desistir, parar e descansar. Talvez todas as adversidades, toda a correria do seu dia a dia esteja te fazendo olhar as situações com tristeza, com angústia, mas olha, não é tempo de desistir. Não é tempo de abandonar aquilo que você começou. Não é tempo de desistir daquilo que Deus tem para você. É tempo de você parar e descansar. Assentando-se à mesa do Rei. Aceitando a restituição que Deus tem para dar para você. Porque muitas vezes o que te falta é simplesmente dizer amém, Senhor. Eu recebo. Você já parou para pensar quantas coisas você pediu ao Senhor e você já poderia ter recebido? Mas muitas vezes, ao invés de levantar as suas mãos e dizer eu recebo, você está dizendo, mas será que eu vou receber mesmo? Será que eu vou receber? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mefibosete, ele estava num lugar que ele não deveria estar. Mas o Senhor se lembrou dele. O Senhor se lembra de mim. O Senhor se lembra de você. O Senhor se lembra daquilo que Ele prometeu, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas para isso você vai precisar cumprir a ordenança que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestida de poder. Talvez hoje você não consiga ver nada. Talvez hoje você não consiga ver perspectiva, não consiga ver saída, não consiga ver a resposta que você tem buscado há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos. Não saia de Jerusalém. Ah, mas eu já comecei o meu empreendimento, eu comecei tão bem, a minha loja estava indo muito bem, mas agora ela travou. Não saia de Jerusalém, não desista do seu negócio. Ah, mas o meu casamento está de cabeça para baixo, ele não fala mais comigo, ele está me rejeitando, ele não me procura mais. Não saia de Jerusalém. Ah, mas em casa está muito difícil com os meus filhos estão ficando muito rebeldes, eu não tenho mais domínio sobre eles. Não saia de Jerusalém. Não sair de Jerusalém significa não desistir. Não desista. Não desista daquilo que o Senhor tem para você.
Se no momento em que Mefibosete recebeu o convite para estar em Jerusalém, na mesa do rei, ele tivesse dito não, ele não teria desfrutado da restituição. Amém. Olha o que aconteceu com Mefibosete. Ele não só teve o privilégio de sentar à mesa, mas a palavra do Senhor diz que Davi liberou sobre ele todos os bens do seu avô Saul. E ainda colocou um servo à sua disposição. E esse servo ia lavrar a terra, cuidar da terra, colher desta terra. E os frutos da colheita seriam para Mefibosete. Talvez você se veja hoje sem respostas. Talvez o único sentimento que te envolve seja o medo, o pânico, o pavor, a crise de ansiedade, a angústia, a opressão, a depressão. Mas a palavra que o Senhor libera sobre a tua vida hoje é: Ele vai te fazer transbordar, derramando sobre você a restituição. Aleluia. Restituição. A Bíblia diz que existe uma dupla honra. E muitas vezes nós pensamos que é apenas uma dupla honra, ou seja, aquilo que eu tinha eu vou ter 2 vezes mais. Mas a palavra é muito clara, é para cada dia da sua vergonha, ele tem dupla honra. Se você tem 10 anos na vergonha, minha irmã, é 10 anos de dupla honra. Se você tem 5 anos na vergonha, se você tem 1 semana na vergonha, se você tem 20 anos na vergonha, é dupla honra baseado para cada dia da tua vergonha. A restituição de Deus nos coloca em lugar de honra, em lugar de privilégio. Nós precisamos entender que o propósito inicial de Deus para nós nunca foi a salvação. Porque a gente só salva o que está perdido. E o Senhor não desejava para nós que nós nos perdêssemos e andássemos como ovelha desgarrada. O propósito inicial de Deus sempre foi a comunhão. E é por isso que lá em Gênesis 2, o Senhor se relacionava com Adão e Eva. E Ele os buscava e Ele os procurava. O propósito inicial para a nossa vida está lá em Gênesis 2. A comunhão, o relacionamento, o desfrutar da mesa do banquete. Muitas vezes eu e você estamos comendo migalhas que caem da mesa do nosso Senhor, enquanto a gente poderia estar comendo um pão fresco da mesa do banquete do rei. Decida no dia de hoje sair de Lodebar. Decida no dia de hoje estar em Jerusalém. Ah, mas eu já tenho 5 anos, olha, eu não consigo nem ler a Bíblia, não consigo nem mais orar, eu acho que Deus nem mais me ouve. Talvez a sua situação seja como a de Lodebar. Mas o Senhor te diz hoje, no dia de hoje, que Ele é poderoso para te arrancar de Lodebar e te trazer para Jerusalém. Aconteça o que acontecer, não saia de Jerusalém. Amém? Eu creio que Deus tem uma porção nova para nós, que está sendo derramada diariamente. Porque quando a gente vê em Gênesis 2, o próprio Deus perguntando a Adão, aonde estás? Gente, Deus, Ele é onisciente, sim ou não? Onipresente, Ele está em todo lugar. Ele sabe tudo que todo mundo pensa. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Será que Deus não sabia aonde Adão estava? Sabia. Mas por que Deus fala, Adão, aonde estás? É porque Deus insiste em se relacionar conosco. Ele insiste. Ele sabia que Adão tinha caído, mas ele não queria perder o relacionamento. Então ele provocava a conversa. Ele provocava o relacionamento. E essa live para você hoje é uma provocação. Aleluia. O Senhor está te provocando a se relacionar com Ele. O Senhor está te provocando a voltar para o lugar de honra, a voltar para a mesa do banquete, a estar degustando do maná. O maná é diário. Que você comeu no culto de domingo já não serve mais. Amém que você se alimentou. Mas hoje tem um pão fresco. Hoje tem um maná fresco. Amanhã é outro dia. Sabe por quê? Porque as adversidades, elas são diárias. E o próprio Deus nos ensina que basta cada dia o nosso mal. Então eu quero deixar essa palavra para você. E quero te deixar também uma alerta. Muitas vezes, nós até preparamos a terra, semeamos, regamos, mas estamos desatentas na hora da colheita. Esses dias o Espírito Santo estava me
ministrando ao meu coração e movimentando algo dentro de mim. Ele dizia, fique atenta à hora da colheita. Amém. Porque às vezes você está fazendo passo a passo todo certo, mas na hora de colher, você está se distraindo. Na hora de colher, você está perdendo foco e aí você está deixando a sua colheita cair. E é interessante a gente pensar que como a Bíblia nos ensina, como ela de fato é um manual de vida. Porque existe um costume em Israel que diz que quando a colheita ela é aprontada, quando a colheita vai acontecer, todas as coisas que você colhe e você consegue segurar nas suas mãos são suas. Mas tudo aquilo que você colhe e cai no chão, você não pode pegar. Porque é para o órfão, para a viúva e para o necessitado. E muitas vezes na vida da gente, a gente está dessa forma. A gente planta, a gente semeia, no sentido de regar, e na hora de colher, a gente está deixando cair tudo. Porque a gente não segura a língua, porque a gente não segura o olhar, fuzila com o olhar, dá 1000 respostas, mata com a palavra e destrói com os pés tudo que a gente construiu com as mãos. Então fica atenta, minha irmã. Fica atenta, meu irmão. Porque o inimigo ele está agindo para te distrair. Para que na hora da sua colheita você esteja distraído e tudo isso caia e você não tenha direito. Mas existe um direito, porque existe um legado para a sua vida. O tempo tinha passado, mas o que Deus tinha para Mefibosete se cumpriu. O tempo passou, mas o que o Senhor tem para você vai se cumprir. Amém? Amém. Então fica atenta, não perde o foco, não saia da presença, não dê muita audiência, não dê muito ibope para as pessoas que não constroem nada e querem te orientar. Busque a presença do Senhor, assente-se à mesa do rei e declare dentro do seu coração, Lodebar, nunca mais. Eu vou ficar em Jerusalém. Aleluia. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém, amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, Cris. Que palavra abençoada. O Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração, ao meu espírito. E eu sei que todas as mulheres que ouviram pelo menos um pouquinho do que foi dito, algo ficou em nossos corações. E eu sei que o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem preparado a nossa terra, né, para aquilo que Ele quer semear, para aquilo que Ele quer fazer em nós. E eu sei que a colheita será abundante. Eu sei que com o transbordar de Deus em nossas vidas, a colheita será abundante. E algo que me chamou muita atenção é porque, às vezes, nós temos limitações. E, às vezes, nós mesmos nos limitamos. O Senhor já tirou a nossa limitação, Ele já quer nos levar, né, a um nível novo, Ele já quer nos levar a um lugar de honra, Ele quer para nós algo maior, mas nós continuamos, como você mesmo disse, sobre a autoimagem. Nós continuamos nos olhando para nós e nos vendo como pequeno. E nesse caminho de frustração, nesse caminho onde nos achamos, sabe, um cão morto, onde nós falamos, não, eu não posso ir além. É como se nós tivéssemos assim, não, eu só posso ir, ou eu só consigo ir até aqui. E talvez você pense, não, o que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele já fez. Eu já caminhei tanto tempo com o Senhor e até aqui o Senhor só fez isso na minha vida. E muitas das vezes nós limitamos o que Deus tem para nós. Porque existem momentos que Ele realmente faz com que a gente pare, né? Faz com que a gente fique em um lugar que não é para que nós venhamos realmente ficar. Algumas das vezes a gente se coloca neste lugar, mas existe um dia, existe um momento onde algo é mudado, onde nós precisamos nos disponibilizar para aquilo que Deus quer para nós. E o Senhor nos fala nessa noite, se disponibilize para o lugar que eu tenho para você. Se disponibilize a não viver mais no raso. Se disponibilize a não viver mais só até aqui, mas ir para um lugar melhor. Ir para um lugar novo. Receber realmente o transbordar. Não limite o que Deus quer fazer na tua vida. Porque às vezes nós olhamos para nós e nós falamos, não, o Senhor me chamou só até aqui, para fazer só até aqui. O que o Senhor tem para mim é muito pouco. E você começa a falar, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? E nessa noite o Senhor nos disse, Ele nos lembrou que nós fomos chamados para reinar com Ele. E nós somos herdeiras de tudo
de tudo que ele conquistou na cruz do Calvário para nós. E ele nos chama, mulher, o Senhor te chama para que você reine com ele. Para que em uma só voz, uma voz de unidade com o Espírito Santo, que você declare que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E que você leve também outras mulheres, assim como Ziba foi lá e chamou Mefibosete para a mesa, que nós sejamos também servos do nosso Deus. E que nós venhamos chamar outras mulheres que estão lá naquele ambiente de frustração, naquele ambiente de vergonha, naquele ambiente de medo, naquele ambiente que a autoconfiança foi roubada. Nós seremos essas pessoas que chamaremos, que iremos naquele lugar que não é o lugar delas e chamaremos elas para estarem na mesa com o rei, para que o próprio rei venha e cubra a vergonha e deposite sobre elas tudo de bom que o Senhor tem e tudo que Jesus conquistou na cruz pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, que palavra abençoada. Então, a frustração, ela não vai te impedir de crer. Amém, mulher? A sua frustração não vai te impedir de crer. Mas o teu Deus, ele nessa noite, ele está, sabe, suscitando no teu espírito algo novo. Ele está suscitando no teu espírito algo novo. Ele está nessa noite nos acrescentando fé. O Espírito de Deus começa a ministrar o meu coração, que nessa noite o Espírito Santo de Deus está, sabe, acrescentando fé em corações. Você vai sair do lugar onde você estava. Você vai sair deste lugar de medo, de frustração. E você vai voltar. Você vai desfrutar e comer do banquete que o Senhor tem preparado para você. Amém? E eu creio que nesses dias, no dia 30 de setembro, sexta-feira, e no dia 1º de outubro, sábado, o Senhor tem preparado um banquete para nós. Ele nos levará ali no transbordar. Ele nos levará a esse congresso para que ele restaure, para que ele resgate aquilo que nos foi perdido. E, na verdade, para que ele nos tire do lugar da vergonha. Né? A mulher samaritana, em um momento da vida dela, ela saiu do lugar da vergonha. E quem sabe a gente fale um pouco isso também lá. Ela saiu do lugar da vergonha e ela foi para um lugar onde ela transbordou na vida de outros. Amém? Então, que você saia desse lugar, que você se mova. Que bom, Cris, que nós temos nos movido em direção ao que o Senhor tem para nós. E eu quero te dizer, mulher, não fique parado. Não fique parada. Se agite, se movimente, né? E esteja na mesa com o rei. Mas até que do alto você seja revestida de poder. E eu sei que o Senhor, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para derramar sobre nós. Amém? Glória a Deus, que palavra abençoada. Vamos dormir alimentadas, fortalecidas e meditando naquilo que o Senhor tem para minha e para a sua vida. A limitação não vai me impedir de comer do banquete que o Senhor tem preparado para mim. Eu recebi a minha porção. E se você, sabe, tem sabedoria, se você escutou a voz de Deus, tome posse daquilo que Ele derramou sobre você. Amém? Glória a Deus. Tá bom? Amanhã, às 22 horas, estaremos aqui novamente no nosso pré-congresso Transbordar. E eu sei que o Senhor vai falar mais. Então, compartilhe essa live. Eu vou estar colocando já no feed a live de amanhã, logo amanhã cedo. Então, você pode também, sabe, ser um canal de bênção, mandar essa live para alguém, convidar alguém para estar aqui conosco no nosso pré-congresso amanhã e também na sexta-feira, lá no Ministério Gilgal. Amém? Se você quer estar lá conosco, procura aí a pastora Cristine, que ela vai te orientar, tá bom? Então, me procura no privado para que você esteja lá recebendo. Olha, você não é um cão morto. A tua história não acabou. O Senhor manda te dizer, a tua história não acabou. Se você não está tendo força, o Senhor mandará reforço. O Senhor levantará pessoas para te tirar deste lugar onde você está. Lodebar não é o teu lugar. Não é o teu lugar. O Senhor tem um lugar maravilhoso. O Senhor vai te levar para este lugar. Então, se mova e vá no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Cris? Vamos orar, finalizando. Amém? Vamos orar por nós? Amém, pastora Cristina? Amém, gente. Lodebar nunca mais. Durma com isso no seu coração.
Não saia de Jerusalém. Fique atenta nessa colheita que você está fazendo, porque Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, porque o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não se esquece de nenhuma das tuas promessas ao nosso respeito. Muito obrigada, porque no dia de hoje o Senhor está mudando a nossa autoimagem para reafirmar a nossa identidade de filha amada, de filho amado do Senhor. Obrigada por esse lugar nominal na mesa do banquete. Obrigada porque a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nesta hora, Deus Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor possa entrar em cada casa aqui representada. Meu Senhor, eu quero te pedir agora que visite os quartos, que o Senhor visite agora os travesseiros, que o Senhor visite as camas, todo espírito de ansiedade, de medo, de angústia, de opressão, de depressão, todo medo, toda paralisia, toda atrofia, todo espírito maligno que foi liberado para trazer angústia, para trazer, Senhor, em nome de Jesus, um estrangulamento das emoções, para trazer, meu Deus, em nome de Jesus, paralisia. Nós rejeitamos, nós repreendemos, em nome de Jesus. Nós declaramos que por um caminho ele entrou, mas por 7 ele vai sair em nome de Jesus. Que haja o fogo do teu Espírito Santo. Dá ordem agora aos teus anjos para entrar nesta casa, nessa dispensa, em cada cômodo. Deus, em nome de Jesus, visita os relacionamentos, os casamentos, a maternidade, a vida profissional, o psicológico, a cognição, as emoções. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar o transbordar do Senhor, o transbordar do teu Espírito Santo. Se não orava, vai orar. Se não louvava, vai louvar. Se não sorria, vai sorrir. Se não dormia, vai dormir. Porque existe o peso da glória do Senhor que está invadindo agora as casas, os corações. Em nome de Jesus, coloca a tua mão agora poderosa, desfazendo todo o laço inflamado do maligno, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E nós queremos declarar a Shalom, a paz que excede todo entendimento, aquela, Senhor, que hoje precisava de uma resposta, que ela possa segurar essa resposta. A resposta do Senhor é: não desista. Não desista, permaneça em Jerusalém, até que você seja revestida de poder e de autoridade. Que a unção do Senhor complete todas as coisas. E que aquilo que tem faltado a elas, o Senhor possa derramar nesta noite. Nós ligamos nos céus e na terra. Que os agravos dos ouvidos sejam repreendidos. Que as escamas dos olhos sejam caídas. E que as emoções sejam liberadas. Que toda a bênção espiritual que estava retida, nominal a cada uma das tuas filhas e filhos, seja liberado agora, em nome de Jesus. Toda apostasia, toda procrastinação, toda inconstância, seja repreendida em nome de Jesus. E que a partir de hoje, eles se lancem, eles se movimentem, saindo de Lodebar e entrando em Jerusalém, para receber a restituição dos céus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Cris falou algo e quando eu estava orando aqui, Cris, eu lembrei. Quando você falou assim, que Mefibosete não era mais conhecido como Mefibosete, mas como o menino aleijado. E eu quero te dizer que por mais que você ou as pessoas tenham já colocado um nome àquela mulher, a fofoqueira, a mentirosa, a prostituta, aquela que não tem constância, você não tem esse nome. Você tem um nome que o Senhor te conhece, o nome que Ele te deu. Você tem um nome, e o nome do Senhor, o nome que Ele te deu, é um nome totalmente contrário desses nomes dados pelas acusações de Satanás, porque o teu Deus, Ele te ama. Ele te ama. Você tem um nome e Ele vai restaurar a tua identidade. No nome de Jesus. Amém? Boa noite. Tá tão bom que a gente dá vontade de continuar aqui, mas
Já vai dar 11 horas e amanhã cedo nós acordamos, né, Cris? Para arrumar nossos filhos, para ajeitar a casa e também para fazer a obra do Senhor. O dia é longo, a madrugada é longa, mas que você tenha uma madrugada de paz no nome de Jesus e que a presença do Senhor, o Shalom de Deus esteja sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Até amanhã, às 22 horas e até sexta-feira, lá no Transbordar. Amém? Deus abençoe. Obrigada, viu, Cris? Te amo, amiga. No nome de Jesus. Tchau, Tchau, tchau. Betinha! Tchau, Cheryl.